Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, os versículos 54 até os 59. E agora Jesus começa a falar para os apóstolos a questão dos sinais. E fala para os apóstolos e também para as multidões. Que nós precisamos também interpretar os tempos que nós estamos. Então, ele usa do aspecto da natureza para mostrar que realmente nós sabemos interpretar os tempos que nós estamos vivendo. Por exemplo, aí Jesus fala da questão de que quando o vento sul está soprando, a pessoa vai dizer que vai fazer calor. Claro, aqui o vento sul é no aspecto lá de Israel, né? Então, quando o vento sul está soprando, significa que vai fazer calor. Não é verdade que nós conseguimos interpretar os sinais dos tempos para dizer, olha, vai chover. Nós olhamos para o céu, aí nós vemos as nuvens se formando, aí nós dizemos, vai chover. Ou senão nós vemos as nuvens que já estavam lá, e de repente as nuvens vão saindo, aí nós dizemos o quê? Vai fazer sol. É assim. Aí Jesus diz assim, que nós somos hipócritas, e nós não podemos agir como os hipócritas. Uma vez, meus irmãos, que Jesus disse que vai voltar. E ele vai voltar. E não adianta o homem negar dizendo, não, ele não vai voltar. Outros dizerem assim, bem, ele vai voltar, mas vai demorar muito. Por mais que nós falemos desta forma, nós precisamos entender que a nossa vida ela está por um fio. Você está entendendo? Nós não temos muito tempo de vida. Dizer que nós vamos ter muitos anos de vida dizendo, eu vou morrer com 100 anos. Vai morrer com 100 anos. Agora dizer assim, né? Eu não irei morrer. Aí é outra história. Eu não irei morrer. Mas nós sabemos que nós iremos morrer. Então, é aquilo que eu sempre digo, claro, nós padres dizemos. Nós iremos prestar contas a Deus a qualquer momento. Pode ser daqui a 100 anos, como pode ser daqui a um dia, como pode ser hoje, como pode ser agora. Mas que nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos, nós iremos prestar. Está compreendendo, meus irmãos? Então Jesus está dizendo, se nós temos a capacidade de entender e interpretar os tempos, dizendo vai chover ou não vai chover, e é interessante, até agora está chovendo aqui, está chovendo.
Então, se nós temos a capacidade de dizer isso, então olhemos os tempos que nós estamos vivendo a nível espiritual. Será, meus irmãos, que a forma como as coisas estão acontecendo hoje, será que não é uma indicação de que a vinda de Jesus está mais próxima? Abra um parêntese, estou dizendo para você, não estou falando que Jesus vai voltar hoje, vai voltar amanhã, vai voltar aqui a 10 dias. Já tem pessoas que já estão interpretando que vai ser em 2030. Olha, eu não estou falando isso. Mas pode ser em 2030, como pode ser hoje, como pode ser amanhã. Então, diante disso, como é que nós devemos estar? Levando uma vida santa. Por isso que Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, porque é assim que acontece, né? Nós vamos diante do magistrado, recebemos lá uma notificação que precisamos ir lá. Então ele está dizendo, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Quando estás a caminho, então resolve logo, senão ele vai te levar ao juiz. E o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. O que é que Jesus está dizendo? Meus irmãos, nós estamos fazendo uma caminhada, e essa caminhada que nós fazemos é de ir ao encontro do Senhor. Dia após dia, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos indo ao encontro de Deus. E nós precisamos nos encontrar com Deus como os santos se encontraram com Deus. Como foi que os santos se encontraram com Deus? Eles se encontraram com Deus com a consciência limpa. Está entendendo? Eles sabiam que eles não tinham problema nenhum. Eles sabiam que eles não estavam no pecado, numa vida de pecado. São Paulo, hoje, na carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 25a, fala-se A porque é a metade desse versículo. Ele está dizendo, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. O pecado original causou isso em nós. Nós queríamos e desejaríamos estar bem com Deus o tempo todo, mas vem uma intriga aqui, vem uma intriga ali, vem um pecado que a gente comete hoje, tem outro que comete depois. E nós estamos assim. Mas é preciso que nós, antes da vinda de Jesus, e antes que ele venha nos chamar, nós precisamos estar em paz. Se Jesus te chamasse agora, eu te pergunto, você iria para o céu ou você iria para o inferno? Deus te condenaria ou Deus te acolheria dizendo, vinde bendito de meu Pai? Qual é a dívida sua? Tem alguém que você precisa se reconciliar? Ou tem algum pecado que você precisa se reconciliar com Deus e você está deixando para depois? O que você está vivendo? Resolvamos hoje, meus irmãos. Resolvamos agora. O que você puder resolver agora, resolva. Se você roubou alguma coisa de alguém, restitua. Se você tem alguém que você precisa ter uma conversa muito séria,
vai lá e conversa. Se você traiu a sua esposa, ou você traiu o seu esposo e você precisa se confessar, vai e se confessa e começa a andar na linha a partir de agora. Se você praticou algum tipo de aborto, olha bem, se você praticou um aborto e não se confessou, procure a confissão imediatamente. Se você forçou alguém a praticar o aborto, porque às vezes pode ser que tanto a mulher como o homem tenha forçado a prática do aborto. A mulher não queria e forçou o homem a pagar, e o cara foi lá e acabou pagando. Ou ele que forçou ela a praticar isso. Se você fez isso e ainda não se confessou, confesse. Porque nós estamos indo ao encontro do juiz. Nós estamos indo ao encontro dele. E nós precisamos chegar diante dele com a consciência limpa. Nós não podemos chegar diante do juiz com dívida. Você está entendendo? É tempo agora, porque tudo está indicando que Jesus está para voltar, né? Tantas aparições de Nossa Senhora. Olha a situação lamentável que está a igreja hoje. Cada padre fala uma coisa. Há padres dizendo que já não existe mais pecado. Há padres que estão dizendo por aí que está todo mundo salvo. Olha quantas situações. Essa questão aí de abençoar casais, que eu não digo nem que são casais, né? Mas pessoas que vivem juntas do mesmo sexo. Isso é abominável diante de Deus. Deus abomina. Olha os tempos que nós estamos. E estão dizendo que é possível, que se pode, não tem problema. Não pode. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com uma outra mulher. E estão dizendo que pode. Essa confusão. E cada vez mais aumentando os tipos de confusões. E nós precisamos levar uma vida santa. Olha as mentiras. A mentira está em alta. Hoje as pessoas só pensam em mentir. Mente aqui, mente acolá. E Deus não quer que nós mintamos. Ele quer que nós falemos sempre a verdade. Como ele mesmo falou, Jesus disse que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E o resto vem do maligno. Levemos uma vida santa. O Senhor está às portas. Se ontem estava mais longe a vinda dele, hoje já está mais próxima. E amanhã estará mais próxima ainda. E é preciso que nós estejamos em paz com a nossa consciência, é preciso que nós estejamos em paz com a nossa vida, é preciso que nós estejamos na fidelidade ao Senhor. Qual é a sua dívida com Deus? O que você precisará fazer? Jesus não pode nos chamar de hipócrita, como ele chamou aquela multidão. Hipócrita. Como é que vocês sabem distinguir os tempos em que nós estamos vivendo a nível de vai chover ou não vai chover? E diante de toda a situação que hoje nós estamos vivendo, quanta apostasia. Essas guerras, meus irmãos, que vão surgindo aqui e acolá. O satanismo que está crescendo. Antigamente, quem era satanista vivia essa coisa mais de forma bem escondida. Agora não. Agora está aí declarado. As pessoas dizendo que o diabo é bom.
Eu não sei como é que a pessoa pode chegar à conclusão de dizer que o diabo é bom. O diabo é mau por natureza, ele nunca vai ser bom. E as pessoas seguindo, indo atrás e se vestindo como ele. Não é possível. Nós estamos vivendo tempos que nós precisamos dizer: Senhor, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que na misericórdia de Deus nós sejamos fiéis, que nós o busquemos e digamos: Senhor, não quero mais viver isso. Senhor, preciso voltar. Olha as leis que estão surgindo cada vez mais. Aprovação de situações que são erradas. O errado virou o certo. E o certo virou o errado. A mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Que mundo que nós estamos! E dentro deste mundo que nós estamos, nós precisamos praticar a verdade que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo faz que você não se confessa? E os sacrilégios, meus irmãos? Como hoje os cristãos estão praticando tanto o sacrilégio. Por exemplo, quando uma pessoa cai no pecado mortal, ou seja, se você cai, se eu caio em um desses pecados dos 10 mandamentos, ou um, ou dois, ou três, ou os 10, nós não podemos receber a Eucaristia. Hoje as pessoas estão assim, elas vão e comungam. Elas dizem: não, porque Deus é misericórdia, Deus entende meu coração. E vai lá, comete o pecado mortal e depois comunga. E depois ela vai confessar. Depois de ter cometido tantos e tantos sacrilégios, eu tenho dito e vou continuar dizendo para você: quando uma pessoa cai no pecado mortal, o caminho dela não é a missa. O caminho dela é o confessionário. Porque quando a pessoa cai em pecado mortal, ela se torna inimiga de Deus. E para ela se reconciliar com Deus, ela precisa da confissão. A missa não reconcilia a pessoa que está em estado de pecado mortal. Você está entendendo? E os tempos hoje estão assim. Dá uma olhada para você ver. Lá na sua paróquia, a fila da comunhão imensa. A fila da confissão pequena. Ou as pessoas estão levando uma vida de santidade tão grande ao ponto que elas não estão nem se confessando mais, ou as pessoas só querem receber a Eucaristia independente de elas estarem em estado de pecado mortal ou não. Há uma desproporção totalmente diferente. Repito, as filas das comunhões imensas, as filas das confissões, não pode. E ainda tem aquelas pessoas que têm se refugiado na confissão comunitária. E aqui, meus irmãos, a minha máxima culpa é minha máxima culpa. Porque isso é culpa de nós sacerdotes, que não estamos orientando as pessoas. E hoje em dia, se diz que a confissão comunitária ela é mais importante do que a confissão individual. Confissão comunitária não perdoa pecado. Não perdoa pecado mortal. Confissão comunitária só em momentos de calamidade pública. Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou. De repente,
vem uma peste, está matando muita gente, as pessoas todas querem se confessar. É um sacerdote só, ele não tem condições de atender a confissão de todo mundo. Então o sacerdote vai e dá uma absolvição ali geral para todo mundo, com a condição de que a pessoa, depois que passar a situação, procurar o sacerdote o mais rápido possível para se confessar individualmente. Mas não, hoje está se liberado, você ouve as pessoas dizer, não, depois que você participou da confissão comunitária, participou, não, pode ir embora, não precisa se confessar, não, pode comungar, foi tudo perdoado, não, não foi perdoado. É preciso que a pessoa vá diante do sacerdote, ela, individualmente, e ela fale, ela se acuse dos pecados cometidos, e aí ela vai receber o perdão do Senhor. Os tempos são difíceis. Precisamos, antes do Senhor voltar, estar de consciência limpa e rever a nossa vida e sermos fiéis ao Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.